Olá pessoal, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que tá acostumado a sair aqui no canal, porque eu vou falar pra vocês então como foi que eu aprendi inglês sozinha. Antes de tudo, eu queria deixar claro que atualmente, no momento, né, eu faço inglês, eu tô numa escola de inglês já faz mais ou menos um ano, mas antes desse tempo eu aprendi inglês sozinha e eu só fui me dar conta de que eu realmente sabia inglês, que eu tinha realmente algum conhecimento do idioma quando eu cheguei na escola em que eu estudo hoje e eu fui fazer um teste de nivelamento. Então vamos voltar um pouquinho aí, alguns meses atrás, talvez mais de um ano atrás, e eu vou contar pra vocês então como que funcionou essa prova de nivelamento. Eu cheguei então na escola e eu fui colocada na frente de um computador para poder responder uma prova online. Era uma prova em que eu tinha que marcar os pontinhos, né, marcar as alternativas corretas ou erradas, no caso, né, e nessa prova eu tinha listening, eu tinha que ouvir algumas coisas também e responder de acordo com o que eu tava ouvindo, e também tinha algumas coisas de reading em que eu tinha que ler algum texto e responder depois as perguntas relacionadas ao texto e tudo mais. Daí também teve construção de frase, como tempos verbais, qual tempo verbal você usaria em determinada frase e esse tipo de coisa. E daí eu fui deixada nessa sala fazendo essa prova e depois, quando eu acabei a prova, a moça, né, a coordenadora pedagógica, eu acho, do curso, veio para poder ver como que tinha sido o resultado e ela viu que eu tinha feito 95% da prova. Depois que ela viu esse resultado, ela resolveu me colocar para fazer uma outra fase da prova, seria uma prova mais avançada, para ver, né, para ir medindo ali qual seria o meu nível de inglês e para poder saber em qual nível da escola ela me colocaria para poder estudar. E daí então eu comecei de novo a fazer essa segunda prova, né, a segunda parte da prova, e novamente eu acertei os mesmos 95% da prova. Daí depois de ter feito o mesmo, né, ter tido o mesmo resultado, ela chegou à conclusão de que eu precisaria fazer uma prova oral, conversar com uma outra coordenadora em inglês, para poder ter 100% de certeza de qual seria o meu nível ali dentro da escola, já que, segundo ela, não era muito comum que os alunos acertassem mais de 50% das provas. As provas do computador, no caso. E daí, então, eu fui para outra sala conversar com uma outra coordenadora lá do curso, que eu nem sei, eu acho que é pedagógica também, não tenho certeza. Mas a gente ficou ali conversando, tipo, uns 5 minutos em inglês e eu entendia ela perfeitamente, conseguia responder também à altura do que ela me perguntava. E daí, depois disso, depois que a gente tinha acabado de conversar, a mesma moça da prova anterior entrou na sala e as duas conversaram sobre o meu desempenho no speaking. E a partir disso, então, eu fui colocada no Upper Intermediate, que é um nível do inglês que é o intermediário avançado. Eu entrei, então, faltando um ano para chegar no avançado, no nível avançado de inglês da escola em que eu estudo. E então, quando eu fiz essa prova, que eu vi em qual nível eu chegaria e que eu ouvi delas, né, a experiência delas de que não são muitos alunos que chegam ali com esse nível de inglês sem nunca ter estudado inglês, eu percebi que eu realmente tinha um conhecimento de inglês além daquilo que eu imaginava que eu tinha, porque pra mim, eu consegui entender as séries que eu assisto sem legenda e conseguir ler, era uma coisa tão natural, que pra mim, assim, não fazia ideia se eu sabia bastante de inglês ou se eu não sabia, pra mim eu me virava. E então, desde então, né, eu tô nesse um ano de Upper Intermediate e no final do ano, então, eu passo para o avançado, né, o inglês avançado, que daí já vão ser outros 500, mas enfim, vamos pro foco desse vídeo então, o título desse vídeo que tá aqui, que é o que chamou vocês aqui pra assistir, de como foi que eu aprendi inglês sozinha. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos lá os meus 12 anos de idade, e daí começou a ter aquela febre de Disney, que uma loucura, que quem tem a minha idade e passou por aquela época sabe de como era, que tinha muita série da Disney adolescente com música e tudo mais, e blá blá blá, e paralelamente ali um pouco antes, eu tinha conhecido os Jonas Brothers, que quem, né, não acompanha o canal aqui há algum tempo não sabe, mas eu era uma fã alucinada de Jonas Brothers. Eu, inclusive, ainda tenho todos os CDs deles, mas enfim. Foi quando eu fiquei apaixonada por essa banda que eu comecei a ter o maior acesso, digamos assim, o maior interesse com o idioma inglês, porque eu queria aprender todas as músicas deles. Então eu baixava todas as músicas, né, eu imprimia, na verdade, todas aquelas letras e eu lia e cantava junto até eu aprender a falar aquilo. Não muito contente, eu queria saber também o que é que eu tava cantando, porque eu tava cantando um negócio que eu não fazia ideia do que eu tava falando. Então eu também imprimi a tradução, e daí
tendo essa noção entre a letra impressa em inglês e a letra traduzida, eu conseguia fazer a linkagem entre as formas como as frases são construídas e também a linkagem com o vocabulário, né? O que significa essa palavra no inglês e tá no português aqui que ela é dessa forma. E esse foi um exercício que, assim, foi meio que intuitivo que eu fui fazendo, porque eu não tinha nenhum objetivo, assim, de aprender o inglês. Eu queria aprender a música. E dali em diante eu só comecei a assistir as coisas com legenda, a tentar fazer esse exercício que eu fazia com as músicas, de entender a construção da frase que a pessoa falou em inglês e o que estava escrito na legenda, e também ir aprendendo vocabulário novo. Essa prática de assistir séries, filmes e tudo mais em legendado, né, com a legenda em português, eu adquiri da minha irmã, que sempre a gente sempre assistiu muita coisa juntas, e ela sempre preferiu os filmes legendados, e isso foi uma coisa que eu herdei dela, né, que eu peguei dela por osmose, porque hoje em dia também eu só assisto coisas com idioma original. E então, dessa forma eu fui fazendo esse exercício e fui aprendendo bastante coisa, e esse exercício com relação às músicas e com relação às séries, eu ampliei pra tudo que eu ouvia, pra tudo que eu assistia. E então, como eu sou uma pessoa que ouve muita música todo dia, esse foi o grande exercício da minha vida, de aprender realmente mais do inglês do que eu aprendia na escola, que era verbo to be todos os anos. Daí, um tempo depois, quando eu já tava assim, meio que conseguindo formar frases, conseguindo me expressar em inglês, eu comecei a ter acesso a um site, gente, que hoje em dia eu não recomendaria, porque hoje eu entendo como o negócio é meio perigoso, mas é um site de conversação em que você conversa com estranhos. Você entra ali pra poder conversar com uma pessoa que você nunca viu na sua vida em outro idioma, que no caso foi o inglês. Então ali eu pratiquei muito do meu reading, eu pratiquei muito do meu writing. Tipo, teve muita gente assim que foi conversa de 5 minutos e que não deu em nada, mas também teve outras conversas que se estenderam para além dessa plataforma, né, desse site de conversa com estranhos, e foram pessoas que, com o passar do tempo, eu adquiri certa amizade, digamos assim. E são pessoas que não necessariamente são, sei lá, dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Tem uma pessoa que eu converso até hoje, que é da Suécia, e que a gente começou a conversar em inglês, e é lógico, eu não converso em sueco porque eu não sei, mas a pessoa aprendeu português, e é uma história muito interessante. Então, essa experiência com essa plataforma em inglês me permitiu conhecer muito vocabulário, me permitiu ver onde eu tava errando na construção das frases, me permitiu ver no que eu tava, no que eu precisava melhorar, e isso foi, assim, muito engrandecedor com relação ao meu nível de inglês. E depois, então, depois de muitos anos, gente, isso aqui vale eu ressaltar, eu não tô falando em questão de meses, eu tô falando de questão de anos, tipo, dos meus 12 anos, que foi quando eu conheci Jonas Brothers, até a época em que eu comecei a entrar nessa plataforma de conversação, foram, sei lá, 4 anos. Eu tinha os meus 15, 16 anos quando eu tive acesso a essa plataforma pela primeira vez. Então foram anos só ouvindo música e pegando letra e aprendendo pronúncia, cantando as músicas e aprendendo vocabulário, pegando a tradução e assistindo séries e filmes em legenda e aprendendo como pronunciava pela dicção da pessoa que estava falando, porque a palavra dita e a palavra cantada tem uma certa diferença. Então foram anos fazendo esse exercício, e depois foram mais anos conversando com outras pessoas, e foram coisas assim que não eu deixei de fazer o meu exercício da música e o meu exercício da série quando eu comecei a escrever e a falar em inglês. Não, eu fazia tudo isso junto quando eu cheguei na plataforma de conversação em inglês. Então foram coisas assim, que uma coisa que foi acrescentando na outra para que eu tivesse um conhecimento mais amplo. O mais alto, assim, o mais amplo que eu consigo me lembrar foi quando eu entrei na época de estudar para o vestibular, e o meu idioma de língua estrangeira que eu escolhia sempre foi inglês, porque sempre foi um idioma que eu tive muita facilidade. Então foi a partir desse idioma, né, quando eu comecei a estudar esse idioma para o vestibular, e não necessariamente estudar, se pegar um livro de inglês, coisa que eu nunca tive na minha vida, pegar um livro de inglês pra poder estudar. Eu fui passar a ter livro de inglês agora porque eu tô realmente estudando o idioma numa escola. Mas eu pegava provas antigas do Enem, do vestibular da UERJ, provas que eu iria prestar o vestibular, e eu refazia aquelas provas. Então, quando eu comecei a ler os textos das provas, né, porque as provas de inglês têm aqueles textos, Enem então nem se fala, tem os textos que você precisa ler para poder responder as questões. Então, quando eu comecei a pegar essas provas e que eu comecei a ler esses textos, eu vi que eu estava entendendo bastante bem, então eu fiquei muito feliz, e os meus vestibulares e os meus simulados de inglês sempre foram, assim,
muito bons, graças a Deus. Foram, assim, inglês era a parte da prova que eu sabia que eu não precisava me preocupar, porque eu sabia que eu ia conseguir mandar bem naquela parte da prova. Então, quando eu comecei a fazer esse exercício de ler textos, né, aí eu fui adquirindo bem mais vocabulário, eu fui tendo contato com uma linguagem mais formal, não sei, um diálogo mais acadêmico também, de certa forma, mais formal no sentido de ter pedaço de jornal, né, textos jornalísticos e tudo mais. Então isso foi, assim, muito engrandecedor, tanto para a questão do vestibular, quanto para a questão de adquirir vocabulário e também de descobrir, né, novas formas de se expressar em inglês, porque tem muitas formas, não só com as gírias, né, que é uma forma de você se expressar mais informalmente, mas também de construção de frase mesmo, que a gente não aprende, assim, muito facilmente só pegando livro didático e lendo. Não, a gente tem que ter o nosso tempo também de ir atrás e também procurar, né, sobre textos e frases e talvez, não sei, vocabulários em áudios que a gente vá tendo esse acesso que a gente não tem normalmente quando a gente tá, sei lá, na escola, no ensino médio. E por que eu tô falando tudo isso, né? Por que eu vim aqui fazer esse vídeo hoje? Porque eu já vi muitas vezes pessoas colocando a culpa, né? Não colocando a culpa, mas assim, justificando que o fato de elas não conseguirem aprender inglês está atrelado ao fato de elas não poderem pagar por uma escola de inglês ou de elas não terem tempo de ir para uma escola de inglês e, enfim, se dedicar fora de casa. Então, é um vídeo, assim, para poder explicar para vocês com a minha experiência, com a minha vivência, que você estar numa escola de inglês não é, assim, o fator principal de que você irá, né, que vai garantir que você vai falar inglês. Muito pelo contrário, conheço muitas pessoas que estão ali no inglês, sabe, começaram criancinhas, estão até, sei lá, na adolescência, dentro do curso de inglês, que o pai e a mãe pagam material e mensalidade todos os meses e que são pessoas que só estudam inglês naquela 1 ou 2 horas que eles estão ali na sala de aula com o professor. Eles não têm um tempo fora da sala de aula para poder se dedicar, para poder procurar por conta, para poder se inteirar do idioma com outras ferramentas, né, como essas que eu acabei de falar com vocês. Então, para mim, fica uma coisa assim, muito mecânica, a pessoa achar que só ela ir para a sala de aula do inglês, só ela sentar ali, fazer o exercício que o professor está passando e responder o que ele pergunta, é o que ela vai magicamente aprender inglês. Não é assim, é uma prática frequente, eu diria até diária, de você estar sempre ali fazendo uso do seu conhecimento e também pegando conhecimentos novos, né, adquirindo novos conhecimentos com outras fontes que não somente o seu professor. É claro, gente, o professor é extremamente importante, é ele que vai te dar as diretrizes do que você precisa aprender, como que você pode aprender aquilo de uma maneira mais fácil e também te corrigir quando você tá falando alguma coisa errada, quando você entendeu alguma coisa errada, mas a escola de inglês e o professor de inglês não são determinantes para você aprender o inglês. Não é isso que vai garantir que você vai aprender o inglês. Tomem eu como exemplo, que fui uma pessoa que não frequentou a escola de inglês, não estudou o inglês nem por conta dentro de casa, fez apenas esses exercícios com aquilo que eu tinha em mãos, com aquilo que fazia parte do meu dia a dia, como no caso aí a cultura, digamos assim, com filmes, séries e músicas e posteriormente livros. E assim, por eu me dedicar por minha conta, com o meu lazer, eu acabei aprendendo bem mais do que eu imaginava que eu pudesse vir a aprender. E há pessoas que, por outro lado, estão no inglês desde que nasceram e que não conseguem aprender. Então, vamos saber separar aí essas coisas. E tomem vocês a iniciativa na casa de vocês de começarem a praticar. Não digo nem com livros didáticos. Se você tiver o livro didático, ótimo, ele vai te dar um caminho de como você vai aprender. Mas busca também por fora, busca fazer esses exercícios assim, que são assim, meio intuitivo. Depois que você faz a primeira vez, o seu cérebro já entende, ele vai fazendo repetidas vezes e você, quando vê, já aprendeu bastante coisa. Eu não sei se esse vídeo vai levar em algum lugar, se esse vídeo vai ajudar alguma pessoa, se esse vídeo vai, sei lá, servir de inspiração pra alguém, mas eu espero que essa minha experiência, né, enfim, esse meu depoimento que eu vim aqui dar pra vocês sirva de alguma coisa pra que você saia da sua zona de conforto e não deixe o fato de você não ter como pagar uma escola de inglês ou de você não ter tempo de ir pra uma escola de inglês te segurar com relação a aprender ou não o idioma. Dê as caras, vá atrás, procure materiais na internet, procure, sei lá, letras de música, procurem aí todas as ferramentas que vocês têm disponíveis por estar com o celular ou com o computador na mão e vão atrás, que eu tenho certeza de que com dedicação vocês vão conseguir sim.
Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado alguém, que alguém tenha, enfim, visto algum proveito nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para ajudar na divulgação. Se você gostou mais ainda, se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas novidades. Se você tem alguma coisa para acrescentar ou para comentar acerca desse vídeo, use aqui embaixo o box de comentários pra gente poder trocar uma ideia. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!